Uma boa noite a todos. Então vamos, depois de um mês aí de palestras, né? Algumas muito boas, mas esperamos que o aprendizado seja conforme o nosso merecimento, né? Pela presença dessa espiritualidade amiga que nunca nos abandonou, né? E hoje, voltando às palestras, né? Não palestras, às aulas, né? Do estudo sistemático do Evangelho, então vamos voltar então à nossa rotina e vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que sobre o mundo normal primitivo, pergunta número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes. E, no entanto, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Quer dizer, nós sabemos que o nosso mundo material serve como ensinamento, né? Como aprendizado para nossa evolução espiritual. Quer dizer, é independente, mas um ajuda o outro. Quer dizer, o corpo, né? A matéria ajuda o espírito. E a aula de hoje é sobre não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada. Quando Jesus disse isso, foi colocado no Evangelho uma parte de estranha moral, porque as pessoas não entendiam muito bem o Cristo trazendo a espada, a divisão, ele que pregava o amor, né? Então, esse capítulo faz parte da estranha moral, junto com quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, irmãos, mãe, deixar que os mortos enterrem seus mortos, arrancar o olho se ele por parte de escândalo. E eu não vim trazer a paz, não, nem a divisão. Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Abandonar pai, mãe e irmão, todos já falaram. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra, e os homens terão como inimigos os próprios familiares. Quando Jesus sempre, nas suas parábolas, nas suas falas, ele estava nos ensinando. E nós não conhecemos o que pensavam os fariseus, os seus costumes, a sua cultura. E isso, por certo, porque Jesus falava para eles, isso, por certo, limita o nosso conhecimento acerca dessas palavras de Jesus, né? Certamente
Jesus não quis dizer com a sua espada aquela que faz a guerra, irmãos contra irmãos, trazendo infelicidade, trazendo as lutas que sempre naquela época, devido a essa mesma confusão, tinham muitas guerras entre as religiões, cada um interpretando a seu modo, né? Mas certamente Jesus não queria dizer esta guerra, porque senão vamos ver os seus ensinamentos. Quando perguntaram a Jesus quais os maiores mandamentos de Deus que ele tinha, né? Os maiores mandamentos da doutrina, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Pedro pegou a espada para ferir o centurião, Jesus chamou-lhe a atenção, dizendo: Pedro, embainha a sua espada, porque quem com a espada fere, por ela perecerá. E lembrando também das curas que Jesus fez, sempre com muito amor e desvelo, utilizando o fluido cósmico universal, nós vamos perceber que essas dificuldades de entender o que o Cristo falava é nossa e não falha do Cristo, né? Ele já nos informava naquela época que ele ia deixar a sua paz, mas não como o mundo a vê. Então, ele queria mostrar que tinha a diferença da paz que nós pensamos com aquela que ele estava nos deixando. Porque todos nós ansiamos pela paz. Mas o que é essa paz para nós? Quando falamos em paz, nós como que encaminhamos ou fazemos entender esta nossa paz com a ociosidade, né? A gente pensa em paz, quando eu tiver paz, o que é essa paz que eu vou querer? Aposentadoria, que aí eu não trabalho mais. Dinheiro no bolso, para não ter dificuldade. Viagens, reuniões familiares, sem brigas, sem guerra. Estabilidade emocional. Então, essa é a paz que nós vemos, que são consequência de circunstâncias exteriores. E certamente não era essa paz que Jesus estava dizendo. Ele estava pensando na nossa paz interior, dentro de nós, que não depende das circunstâncias exteriores. Então, é a guerra que nós temos que fazer contra as nossas imperfeições morais. Egoísmo,
orgulho, inveja, tanta coisa que nós teríamos que nos corrigir. E aí nós vamos entender que os nossos adversários desta guerra que nós estamos fazendo dentro de nós mesmos, esses adversários são os nossos professores. Eles nos indicam os nossos erros e eles passam a nos ajudar na nossa mudança interior. É como ouvi uma vez um político dizer que os adversários ajudavam mais ele fazer a coisa certa porque eles mostravam tudo onde ele estava errando e os amigos passavam a mão na cabeça dele e estava tudo certo. Sempre estava bonzinho, né? Porque não é o outro que nos fere. É como nós recebemos o que o outro nos faz. Porque toda vez que nós pensamos que nós dependemos, vemos a paz no outro, nós nunca vamos ter a nossa, né? E a gente, então, tem que conhecer essas dificuldades que nós temos dentro de nós, que são os nossos inimigos, né? As nossas imperfeições. Khalil Gibran, o grande pensador, disse uma vez que ele ouviu amar os seus inimigos. E ele falou, eu entendi e passei a amar a mim mesmo. O apóstolo Paulo já dizia que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e mais eficaz. Então, as nossas causas de sofrimento são essas imperfeições. É o orgulho ferido, é o ego não satisfeito, a nossa inveja da felicidade do outro, do que o outro tem. Às vezes o outro nem é feliz, mas nós achamos que ele tem mais que a gente, né? Então, nós temos que tentar nos conhecer para a gente poder lutar com essas imperfeições, né? Então, nós temos que nos conhecer e lembrar daquele ditado antigo. Eu sei o que eu sou e não quero ser. Porque o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, eu ainda faço. Se a gente vê a paz sempre exteriormente, nós nunca vamos colocá-la dentro de nós, né? Porque o humilde, ele não sofre, ele fica impune ao mal que o orgulhoso lhe faz. A caridade mata o egoísmo. Então, essas são as nossas batalhas.
tentar mudar por dentro, tentar transformar a espada que o Cristo dizia numa cruz fincada na terra. Porque a cruz tem a forma de uma espada. Então, uma espada, uma cruz fincada na terra, nos mostrando que a nossa guerra não é para fora, é para dentro de nós. A nossa maior arma é o amor, a humildade, a caridade, que nos dá a proteção, que o escudo da fé é a nossa proteção. E então nós temos que ter fé e confiar. Agora, o problema é que ninguém confia sem amar. Então, nós temos que ter fé e amar para poder confiar. Para ter esse escudo da fé. Porque quem ouve a palavra do Cristo e não a pratica, é como se ele plantasse a sua edificação na areia. Aí vem os ventos das nossas dificuldades, das nossas imperfeições e destrói. Quando a gente pratica, nós estamos colocando essa edificação na rocha, na terra firme. E aí podem vir todas as dificuldades que ela fica firme, não consegue nos destruir. Porque a lei de Jesus, ela só nos encaminha para o bem. Porque o Evangelho, quando se fala em prática e não prática, o Evangelho é doce na nossa boca. Mas quando nós queremos interiorizá-lo, ele é amargo, porque tem as suas dificuldades, né? Comparando com o boldo, que é amargo, mais cura, e às vezes nós precisamos de injeções bastante doloridas para nos curar dos sofrimentos. E certamente essa espada que Jesus disse é simbólica. Porque a lei de Jesus, ele disse espada porque ela não se fez de forma pacífica, porque teve muitas dificuldades, porque as ideias são mais fortes que qualquer guerra, porque elas permanecem e elas dividem as famílias, né? E nós teríamos que ter essa espada do amor, da fraternidade, da caridade,
E aí nós encontraremos a paz verdadeira quando vencermos as nossas lutas exteriores. Nós temos, quando pensamos nessas diferenças de paz, do que Jesus queria dizer com a sua paz, com a sua espada, nós temos que lembrar do apóstolo Paulo, né? Antes era Saulo, rico, poderoso, cumpridor das leis materiais, com uma eloquência muito grande ao falar, vencia todos os opositores e, após o encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, em que Jesus lhe perguntou, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele se ajoelhou e simplesmente perguntou, Mestre, que queres que eu faça? Sem ficar com culpas que nada levariam, não ajudariam em nada, né? As nossas culpas. Entender o erro é só nos mostrar que não devemos fazer novamente e partir para novas tarefas, né? Como já se disse, vida. Temos que ter a nossa vida, e vida só tem um V diferente, mas o resto é ida. Ida. Mas, então nós temos que caminhar, que ir à frente. E Paulo, quando se transformou em Paulo, ele perdeu tudo. Não tinha nenhuma riqueza, não tinha nenhum poder, não podia mais usar a sua eloquência, não era considerado um Zé Ninguém, né? E ele tinha paz. Então, que Jesus nos ajude a encontrar não a paz que fere, não a espada que fere, mas aquela que se transforma em cruz da paz. Muito obrigado.